Estamos dando início a mais uma live do nosso Café com Bíblia e Elas. E hoje o nosso tema ele é muito maravilhoso. Esperar mais um pouquinho. Beijo. Melissa, um beijo, meu bebê. Deus te abençoe, viu? Vão compartilhando essa live, viu? Para que mais pessoas possam ouvir um pouco do que a palavra de Deus tem a nos falar hoje, nessa tarde. Vou aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Ju? Tá me ouvindo, Melissa? Dá para me ouvir bem? Daquele que nunca me deixou. Vocês estão me ouvindo? Seu amor perfeito sempre... Dai, Isabel, tá me ouvindo? Dai? Isabel, tá me ouvindo direitinho? Amém, amém. Pois vamos dar início a essa live, né? Falando sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje falando sobre duas virtudes. São muito parecidas. Hoje nós vamos falar sobre duas virtudes e duas mulheres. Deixa eu ver se eu... Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí nessa live, participando conosco desse momento de aprendizado. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Agradecer a Deus pela luta que você tem enfrentado, que você tem confiado no Senhor e que você tem dito, Senhor, tá difícil, mas eu não vou desistir, eu vou continuar. Então vamos orar. Ore comigo onde você estiver. Ore comigo e peça a Deus para trazer paz ao meu coração, para abrir o seu coração, para que nós possamos conversar um pouco sobre o que o Senhor tem me ensinado durante esses dias. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, graças eu te dou, Senhor Deus, por causa da tua misericórdia em nossas vidas, por causa da tua bondade, da tua benignidade, por causa de tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Deus, mesmo sem nós merecermos. Venha abençoar, Senhor Deus, esse momento. Fala comigo, continua falando comigo. Fala com quem está do outro lado dessa tela. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir e a entender a tua vontade para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas faltas. Me usa, Senhor, como instrumento teu, para que possa alcançar, Senhor Deus, o coração de alguém nessa tarde. Pois eu te peço, Senhor Deus, essas coisas e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmã Núbia. Paz do Senhor, irmã Ju. E eu quero começar cantando um louvor que tem muito a ver com o que nós vamos aprender hoje, né?
Jeane, paz do Senhor Jesus, uma tarde abençoada para nós. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glórias te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor. Triunfante estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, paz e perdão, salvação, vida tens para os teus. Ó Jesus lindo, que bondade do céu e que consolação, enviada do trono de Deus. Raimundinho, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus te abençoe nessa tarde. Glória a Deus. E toda segunda-feira, às 16 horas, nós estamos estudando o fruto do Espírito e as suas virtudes, né? Porque não são 9 frutos, é um fruto partidos em formas iguais, não. A maior parte desse fruto é o amor. O amor é a maior parte. E as outras partes são divididas iguais, porque são virtudes que nós buscamos, né? Que nós temos. Mas a virtude do amor, ela é a mais difícil de nós buscarmos, de nós encontrarmos. Então, por isso, eu aprendi que o fruto do Espírito não é dividido em 9 partes iguais. A maior parte desse fruto ele é o amor, porque o amor excede todo o entendimento da gente, né? E de hoje de falar que o fruto do Espírito está, a relação dessas virtudes, do fruto do Espírito, está em Gálatas 5:22. Vamos dizer comigo? Mas o fruto do Espírito é... Tiago, beijo, te amo, viu? Pastor Marlino todinho. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, foi o que nós estudamos segunda passada, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E hoje nós estamos sobre 2 frutos de uma vez só. Por que nós vamos fazer isso? Porque eles são muito parecidos. São muito parecidos. É a benignidade e a bondade. E esses frutos, eles é como se a benignidade ela fosse o pensamento, o desejo, a vontade, a amabilidade, a gentileza, e a bondade é a ação. A benignidade pensa, planeja, e a ação efetua, pratica, faz com que algo de bom aconteça na vida de tantas pessoas. Então, sempre quem é benigno não é bondoso. Nem todo mundo que é benigno é bondoso. Porque muitas vezes você pode ter o pensamento de ajudar alguém,
Você pode ter o desejo de ajudar alguém, mas você não tem a força para fazer com que aquele bem aconteça na vida daquela pessoa. Então, não adianta só você ser benigno. A benignidade é um sentimento, é um pensamento, é um desejo forte, mas a bondade é ação, ela é colocada em prática na vida das pessoas. Então, isso eu aprendi estudando sobre essas duas virtudes do fruto do Espírito. Porque nós estamos estudando nas segundas-feiras à tarde sobre o fruto do Espírito, e pegando a vida de alguma mulher que representa bem essa virtude do fruto do Espírito. Como, por exemplo, o amor. Nós usamos Maria, a mãe de Jesus, né, que suportou tanto por amor a seu filho. E usamos também Maria, aquela que derramou o vidro de perfume caríssimo nos pés do Senhor. Foi isso? O amor, a alegria, nós usamos também Maria e Isabel, que se alegraram muito com o nascimento de seus filhos. E a paz, nós falamos sobre Joquebede. Joquebede teve uma paz, assim, sobrenatural, quando ela enfrentou uma dificuldade tão grande na vida dela, né? Ela ia perder o filho dela. Mas por causa da paz que ela teve, ela conseguiu salvar o seu filho, mas Deus usou o seu filho para salvar uma nação inteira. Olha como é importante você desenvolver, você ter as virtudes do fruto do Espírito na sua vida, né? Então, amor, alegria, paz. E hoje, a longanimidade, que foi sobre Rispa, aquela mulher tão corajosa que durante 6 meses ela tirou o corpo dos seus filhos de pendurados, mortos, a fim de que os bichos, né, as feras, não comessem, não devorassem o corpo dos seus filhos. E olha que o corpo dos filhos dela estava morto, né? E aquela mulher perseverantemente não abandonou os seus filhos, mas o rei Davi honrou a atitude dela e trouxe ela, fez um funeral para o seu filho e ela foi honrada com isso. Boa tarde, irmã. Então, a benignidade, se você entendeu bem, ela é o desejo, a amabilidade, é uma pessoa que é amável, é uma pessoa que tem um desejo forte de ser boa para as pessoas, é uma pessoa do bem, pronto. É uma pessoa do bem, que só deseja o bem, que só quer o bem, mas ela precisa de uma ajuda para colocar em prática os planos de bem que ela tem. Ela precisa da bondade. A bondade é a ação da benignidade. Então, quando a benignidade e a bondade andam juntas, muitas coisas lindas e maravilhosas acontecem na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E eu gostaria de falar nessa tarde sobre duas mulheres que evidenciaram essas virtudes em suas vidas. Quem será? Porque vocês veem que hoje eu estou falando sobre duas virtudes juntas, né? A benignidade e a bondade. Que mulheres são essas que estiveram juntas, viveram juntas e juntas tiveram essa virtude? Quem será? Ontem, já na EBD, e eu tinha preparado todo o estudo com outra mulher, com Ana, aquela que chorou, né? Ana e Penina. Mas quando eu estava ontem na EBD, aí eu ouvi aquele sussurro. Não,
fale sobre Ruth e Noemi. Ruth e Noemi. Gente, eu fiquei abismada quando eu li o livro de Ruth. São apenas 4 capítulos. Mas essa história, ela é repleta de benignidade e bondade. E vocês abram comigo lá em Ruth. O livro de Ruth, como ele é pequeno, são só 4 capítulos, eu vou tentar falar um pouco do resumo dele, tá bom? Falar um pouco do que aconteceu na vida dessas mulheres. Olha aí, o Ruth 1, de 1 a 5, eu vou falar um pouco do resumo da família de Noemi, porque Ruth era a nora de Noemi, Noemi era a sogra de Ruth. Então, muitas pessoas acham que sogras e noras não se dão bem, que a sogra sempre é muito ruim, que a nora é sempre ruim, mas não é verdade, não é verdade. A nora e a sogra que tem o Espírito Santo de Deus, que tem as virtudes do Espírito Santo, elas podem sim ser mulheres felizes, se darem bem, né? Não? Eu tenho umas noras aí que eu sei que nem sempre tem sido fácil, mas quando a gente deixa o Espírito Santo nos dirigir, ele nos dá todas as virtudes do fruto do Espírito. A gente pode ser feliz uma com a outra, sim. Então, Ruth não conhecia Noemi. Noemi vivia, né? Não, irmã Célia, nem toda sogra é ruim. Olha, Ruth, o capítulo 1, de 1 a 5, dá um pequeno resumo da família de Noemi. Eles moravam em Belém, tinham uma estabilidade em Belém, mas passou por um grave tempo de fome. Então eles se mudaram para Moabe, que era uma cidade que ficava perto. E lá em Moabe, depois de alguns anos, o marido de Noemi morre, que era o Elimeleque. Ele morre. Então seus filhos casaram com duas mulheres. Tá vendo, irmã Célia? Eu creio. A sogra da irmã Célia é maravilhosa. Então, quando o marido de Noemi faleceu, ela continuou morando lá porque seus filhos eram casados com cidadãs de Moabe. E ela não veio embora para Belém porque a família dela continuava lá. Mas então, irmãs, os filhos de Noemi morreram. Malom e Quilion, eles morreram também. Muito bem, irmã Flávia. Isso mesmo. Vamos aí, gente, testemunhando sobre esse estudo. Então, os filhos de Noemi morreram. Ela estava em uma terra estranha, né? Ruth, Ruth 1. Ela estava em uma terra estranha. Ela tinha perdido o seu marido, que era quem sustentava ela. E também tinha perdido os seus 2 filhos. E agora o que restava para essa mulher? Distante do seu país, distante da sua cidade, onde ela vivia, que eram de Moabe. Então ela ouviu falar que em Belém Deus tinha sido misericordioso e já não tinha mais fome. E ela decidiu voltar para Belém. E quando ela chega a falar com as noras, né? Não, nós vamos com você. Nós vamos para Belém também, porque nós não temos nada aqui. O nosso marido morreu, então nós vamos com você. Ruth 1, do ao 18, vai mostrar um coração bondoso. Vai mostrar 2 corações.
duas atitudes. Eu quero que você preste atenção a isso. Olhe, os versículos de Ruth 1, do 15 ao 18, vai falar o momento em que Noemi decide voltar para Belém. E as suas noras dizem que vão com ela. Mas sabe de uma coisa? Ela convence as noras a não ir com ela. E olha o que ela diz, ó. Ela por 3 vezes tentando convencer as noras que não era bom e de voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste para com os que morreram comigo. E então ela disse, olha, volte para morar com a sua mãe, eu não tenho nada para lhe oferecer, né? E na segunda vez, lá no versículo 11, porém Noemi disse novamente, tentando convencer as suas noras, voltai, minhas filhas, porque vocês vão comigo? Eu não tenho mais filhos, não tenho marido e nem tenho filhos para dar para vocês. E pela terceira vez, ela insistiu, elas caminhando, né? Eu imagino elas caminhando e Noemi conversando com as noras. E ela dizia, tornai, minhas filhas, lá no versículo 12, tornai, minhas filhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse que tenho esperança, como é que vocês iriam esperar para que eu tivesse filhos e os filhos pudessem casar com vocês? Ia demorar muito. Então, aconteceu algo aqui. Orfa decidiu ficar. É aqui que eu quero que você pense, olha. Orfa foi benigna com Noemi. Orfa desejou estar com ela, desejou partir com ela, desejou voltar para a terra dela, mas não foi persistente. Ela foi só benigna, ela não foi bondosa, ela não colocou o pensamento, o desejo dela em ação. Ela voltou para casa. E quando você não conclui que é a bondade, é como se estivesse faltando algo, você só desejou, você não colocou em prática. Então, Orfa voltou para casa. Orfa voltou para casa. E eu queria que você prestasse atenção o que foi Ruth, ela desejou, teve um desejo muito forte de continuar ao lado da sua sogra, e ela colocou esse desejo em prática. Ela foi benigna para com a sua sogra, mas ela também foi bondosa para com a sua sogra, para com a Noemi. Ela não somente desejou estar com a sua sogra, ela quis continuar. E lá em Ruth, deixa eu ver. Olha aqui, que coisa linda. A mais linda declaração de amor que nós podemos ver na Bíblia, que alguns casais até usam em seus casamentos. Novamente, convence Ruth, não tem nada para lhe oferecer. Volte, porque você é uma mulher jovem, você pode voltar, pode ter um novo marido, pode refazer a sua vida. Mas sabe o que foi que Ruth disse? Ruth respondeu, não me instes, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Não insista, Noemi, eu não vou te deixar. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, meu Deus, que lindo! O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E morrerei eu. E aí serei sepultada.
Faça-me o Senhor o bem que lhe aprover, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Gente, que coisa linda que essa disse para a sogra dela. Ela insistiu para ficar só, insistiu para que Ruth, Orfa já tinha ido embora, né? E ela insistiu para que Ruth também fosse, que voltasse para a sua vida. Mas Ruth não. Ruth tinha um coração benigno, ela desejava bem, mas ela não desistiu, ela ia colocar em prática toda a bondade. Ruth, estamos falando sobre você nessa tarde, seja bem-vinda na nossa live, viu? E ela diz que não, que faça o Senhor, que lhe aprover, que não seja somente ele, somente a morte que separe elas duas. Essas mulheres eram casadas, viviam bem lá em Moabe. E Deus permitiu que elas ficassem sem marido. E Ruth poderia deixar de como fez, não é verdade? Mas sabe o que fez, Anne? Sabe o que foi que Ruth fez? Ruth decidiu cuidar de Noemi. Ela tinha o pensamento de ajudar a sua sogra, ela tinha o desejo ardente de ajudar a sua sogra, mas ela não tinha só o desejo, ela ia colocar em prática tudo o que ela pensava em fazer para ajudar Noemi. Tá vendo como é diferente, um pouco diferente a benignidade da bondade? A benignidade, ela pensa, ela deseja, ela planeja, mas não fica só nisso. A bondade entra e faz. Como diz lá em Tiago, olha aqui, irmãs. Como diz lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiver precisando de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, vá em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você tem um irmão, uma irmã que está necessitando de um alimento, de uma palavra, de um abraço, de algo que você faça. Aí você chega para ele e diz, vá em paz, Deus te abençoe, Deus te acompanhe. A gente tem que deixar o bem, mas tem também que fazer o bem. Não adianta só eu desejar que o faminto mate a sua fome, se eu só digo, vá em paz, que Deus te abençoe, que Deus faça com que apareça comida na sua mesa. Eu não posso fazer isso se eu puder ajudar essa pessoa a matar a sua fome. Então, eu tenho o desejo de que aquela pessoa tenha a sua fome saciada, mas eu não faço nada. Se eu posso fazer, se eu posso dar um prato de comida, se eu posso dar algum dinheiro, alguma roupa, entendeu? Tá entendendo como é a benignidade e a bondade? Pois foi isso que aconteceu na vida de Ruth e Noemi. Ruth foi benigna para com a sua sogra, mas também foi bondosa. E a história delas continua mostrando isso. Quando elas chegaram lá em Belém, as pessoas não conheciam Noemi. Noemi saiu jovem de casa, de Belém. E agora ela voltava velha, triste, porque o sofrimento deixa a gente abatida, deixa a gente triste. Então, ela chegou em Belém de uma maneira que as pessoas não reconheciam ela. E quando ela passava na rua, as pessoas... Essa é a Noemi? A esposa de Elimeleque? Valha! Tem pessoas que fazem assim, né? Jesus, como essa pessoa tá velha, vale como essa pessoa tá diferente.
E foi isso que aconteceu quando Noemi chegou em Belém. Ela não era mais a mesma mulher que saiu de lá. Ela agora estava sofrida. E lá no versículo, aqui no versículo, deixa eu ver qual é. No versículo 21, além de ela estar sofrida, ela culpou a Deus pelo que estava acontecendo com ela. Olha aqui, ó. Ruth 1:21. Ditosa eu parti. Quer dizer, linda, maravilhosa eu saí de Belém. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Ela, de certa forma, ela reconheceu que esse sofrimento vinha do Senhor. Foi Deus quem permitiu isso na vida dela. Irmãs, e o sofrimento faz isso mesmo na vida da gente. O sofrimento deixa a gente triste, abatida. Se colocar pessoas benignas e bondosas na nossa vida, a gente vai definhar e vai morrer. Ei, você é uma pessoa benigna? Você é uma pessoa bondosa? Pois tem pessoas ao seu redor precisando de você. Tem pessoas que estão precisando de um abraço, de uma palavra. Pessoas que estão precisando da sua presença, de um versículo, de um tempo. Tem pessoas que estão precisando que você diga o quanto ela é amada. Tem pessoas que estão precisando se alimentar, se vestir, que não tem condições. E se você tem essa condição, por que você não exercita isso? Por que você não coloca em prática? Você tem o fruto do Espírito. Você é uma mulher benigna, você é uma mulher bondosa. Então exercite isso na sua vida. Você não vai conseguir sozinha, com certeza. Mas o Espírito Santo de Deus quer te auxiliar a ser essa pessoa que ajuda, que é bondosa. E assim o nome de Deus vai ser. Então nós vamos ver nessa história o quanto Deus foi glorificado na vida dessas mulheres. Por causa de Ruth, que era uma mulher benigna, que era uma mulher bondosa. Amém? Então, no versículo 2, as coisas começam a acontecer. Uma mulher benigna, agora bondosa, vai colocar a bondade dela em prática. Sabe o que é que Ruth vai fazer? Ela vai atrás de trabalho. Ela não fica em casa. Ela sabe que ela tem uma mulher idosa para cuidar, a sua sogra. Então, ela deixa a sogra em casa e vai atrás de trabalho. E as coisas começam a acontecer. Ela chega, quando elas chegaram em Belém, estava no tempo da colheita da cevada. E eles tinham o costume de não... Eles deixavam algumas coisas para que os pudessem ter o que comer em casa, né? Eles vinham, colhiam o que caía do cesto e levavam para casa. Então, no capítulo 2, começa a acontecer um grande milagre na vida de Ruth e Noemi. Então, Ruth vai catar milho, vai catar espigas, vai catar cevada, né? E quando ela chega, ela vai para o terreno, para a terra de Boaz. Ele era um parente distante de Noemi, só que Ruth não sabia. E quando ela chega, não é coincidência, é cristocidência. Deus já tinha tudo planejado, então Deus levou Ruth para os campos de Boaz, um parente de Noemi. E quando ela chega lá, sabe o que é que Boaz? Ela chega para Boaz e pergunta: moço, eu posso... Paz do Senhor, irmã Telvina. Beijo. Aí ela chega para Boaz e pergunta: moço, eu posso ficar aqui na sua terra e catar o que sobrar para me levar para minha casa? Só que Boaz ouviu o que Ruth fez por Noemi.
como Ruth deixou o seu país e veio para Belém, uma terra estranha, para cuidar da sua sogra. E quem era a sogra de Boaz? Parente dele. Então, ele foi muito bondoso com a Ruth e disse: fique aqui. E sabe o que foi que aconteceu? Ele deu instruções de como ela poderia apanhar mais. Ele deu instruções para que os trabalhadores deixassem cair mais trigo, mais cevada, para que ela pudesse colher mais. E ele deu proteção para ela, protegeu ela dos abusadores, dos homens, né? Porque ela era uma estranha ali, ela era uma estrangeira, não tinha ninguém por ela. E ele também deu alimentação, deu água e deu fartura. Esse Deus é muito lindo. Olha, se você tem um coração bondoso e às vezes você fica pensando, não, mas se eu der isso aqui para minha irmã que está precisando, vai me faltar. Falta não. Sabe o que diz a palavra do Senhor? Ora, Deus é maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. E ele faz sobejar, ele faz que se derrame o nosso celeiro. Ele faz isso, ele é fiel. Talvez Deus está querendo te usar como ele usou aquela viúva para o profeta Elias. Ela só tinha um punhadozinho de farinha. E ela ia fazer aquele punhado de farinha com aquele restinho de óleo, ia comer e ia morrer com seu filho. Mas ela colocou aquele mantimento e fez para o profeta e rendeu, e a casa dela nunca passou fome. Então não tenha medo de dar para alguém, de ser bondosa, de ser benigna com alguém, que Deus tocar no seu coração. Não tenha medo, porque se Deus tocar no seu coração para ajudar, ele vai suprir abundantemente. Então, Ruth, quando chegou em casa, que Noemi viu aquela quantidade exagerada de mantimentos, né? Ela perguntou: onde você estava colhendo essas sementes? Aí ele disse: eu fui ali no campo de um homem muito bondoso chamado Boaz. Aí Noemi: ele é meu parente. Ele é meu parente. Então, lá naquela época, tinha o resgatador, a lei do resgatador. Que quando uma viúva chegava com terras, né, tinham sido devastadas, então o resgatador poderia comprar aquelas terras e apoiar a viúva, cuidar da viúva, né? E eu fiquei pensando, irmãs, que Boaz, ele é o exemplo mais fiel de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele olhou para nós quando nós éramos nada, terra seca mesmo, e ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda, não é? Jesus Cristo, ele deu por nós. Jesus Cristo, ele nos resgatou. Ele é o nosso resgatador. Assim como Boaz resgatou Noemi da falência, da fome, Jesus resgatou a nossa vida do inferno, das trevas, do pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E nos colocou na glória. Olha que coisa linda, né? Então, Ruth começou a colher as recompensas do coração benigno e bondoso que ela tinha para com a sua sogra Noemi. Lá no capítulo 3, versículo de 1 a 5, olha aqui, só um resumo
só por cima, porque são só 4 capítulos, então fica fácil da gente falar dele, né? Então, no capítulo 3, Ruth e Boaz se encontram assim de uma maneira mais íntima. Boaz então se apaixona por Ruth, porque Ruth era benigna, ela era bondosa, e algo chamou a atenção nela de Boaz. E olha aqui, quando chegou em casa, a Noemi começou a ter uma atitude de bondade para com Ruth. Ela começou a dar instruções. Nos versículos 3 e 4, a Noemi passa a dar instruções para Ruth de como ela deve proceder para chamar a atenção do resgatador Boaz. Olha o que diz o versículo 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Fica linda, bela, maravilhosa. E desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. E uma coisa que eu acho tão linda aqui em Ruth está no versículo 15. Olha a resposta dela para o que Noemi disse. E tudo quanto me disseres, farei. Olha a amizade dessas duas. Que coisa linda, né? Hoje em dia a gente não vê com bons olhos a nora e a sogra. Tem até piadas horríveis sobre isso. Mas aqui na palavra de Deus, ela nos mostra que pode haver sim amizade sincera entre noras e sogras. Se nós temos o Santo de Deus, é Ele quem vai nos encher com as virtudes que o agradam. E eu vou ser amiga da minha nora, e ela vai ser minha amiga. E ela vai entender que os conselhos que eu dou para ela são bons. E ela vai colocar em prática. E se ela colocar em prática, ela vai ver como Deus vai honrar. E a recompensa para Ruth começou a vir quando ela saiu da sua cidade natal e veio cuidar de sua sogra. A história de Ruth começou a mudar. Então, Boaz se apaixona por Ruth. Está lá no versículo 10 de Ruth 3. Disse ele: bendita seja o Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ruth não foi atrás de jovens, não foi atrás de status. Ruth não foi atrás de se dar bem. Ruth foi atrás de colher para sua sogra. E Boaz, ele não era tão jovem, ele já era um senhor, mas ele viu em Ruth integridade, ele viu em Ruth atitudes que louvavam o nome do Senhor. E ele se apaixonou por ela. Então, quando Ruth se encontrou com o Boaz, que ele se apaixonou por Ruth, então ele disse: agora eu vou resgatar você, eu vou resgatar a terra de Noemi. Só que Noemi não estava só. Ele não estava interessado só em Noemi, ele estava interessado em Ruth. E então ele foi para a praça, né, um costume da época. Ele foi lá para a praça, chamou um resgatador que era assim, na linhagem tinha um resgatador mais importante, o primeiro, e depois Boaz. Então Boaz, ele é um homem muito íntegro. E ele chamou esse resgatador e disse: olha, eu vou falar com ele. Se ele quiser resgatar a terra, então beleza. Se não, eu resgato. E ele foi lá na praça, chamou esse homem, 10 homens, 10 anciãos justos, e ficaram conversando, né? E ele disse para aquele homem: ei, você viu que Noemi chegou e
ela tem a terra dela lá e você é o resgatador. Ora, o homem, quando ouviu falar da terra, disse: não, eu resgato. Pode ficar tranquilo, eu resgato. A terra da Noemi, eu resgato. Aí Boaz, eu fico impressionada com o jeito que ele tratou essa situação. Não, tudo bem, você é o resgatador. Você pode resgatar a terra, só que você vai ter que receber Noemi e vai ter que casar com Ruth e continuar a dar filhos para Ruth. E o primeiro filho seria do seu marido, não seria dele, para continuar a linhagem do seu falecido marido, né? Eu achei foi graça. Quando o homem soube que tinha não somente que resgatar a terra, mas também uma viúva, duas viúvas e casar com a mais nova, ele disse: não, eu não posso fazer isso, não vai prejudicar a minha família. Aí Boaz, imediatamente pegou e disse: ah, você não quer não? Pois eu quero. Eu achei tanta graça disso, porque Boaz não foi desonesto. Boaz foi sincero com ele. Só que o homem, movido, eu creio que Deus já tinha colocado no coração dele que ele não ia querer. E Boaz, então, disse: pois se você não quiser, eu quero. E trocaram os sapatos, né? Outro costume lá da época que eu não entendi. E ele pegou e trocou o sapato com esse homem, o negócio ficou feito. E então, sabe o que aconteceu? Eles se casaram. Gente, eles se casaram e agora Ruth não era mais viúva. Ruth era casada com um homem importante da cidade, certo? E então, o que lá no capítulo 4, para encerrar, eu achei muito lindo, porque Boaz foi muito benigno e bondoso com Ruth também. Um coração bondoso, quando encontra um coração bondoso, a festa, a sobejo, a transbordar de coisas boas. Eu acho interessante a história desses dois, porque um era benigno e bondoso, e o outro foi benigno e bondoso também. E sabe o que foi que aconteceu? Olha aqui no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 15 e 16. Vocês lembram de Noemi, que chegou naquela cidade feia, acabada, abatida, triste, pobre? Ela não era mais assim. Ela aprendeu com ser mulher benigna, bondosa. E a situação dela foi transformada. As mulheres, o povo daquela cidade reconheceu a antiga Noemi. As coisas começaram a mudar na vida daquela mulher. E os versículos 15 e 16 de Ruth 4 diz assim: Noemi, então as mulheres, o 3, a partir do 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, seja teu resgatador e seja afamado em Israel o nome dele. O 15. E ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 10 filhos. Eita, Jesus Cristo, como eu quero isso, Senhor Deus, ser melhor do que 10 filhos na vida da minha nora. Infelizmente, muitas coisas acontecem que a gente não entende, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o desejo do nosso coração. E é isso que eu sempre quis ser para minhas noras. Melhor do que o filho, o meu filho para ela. Eu quero ser. Porque se ele for feliz, ela é feliz e eu sou feliz. E qual é a mãe que não quer ver o seu filho feliz? Qual é a mãe que quer ver o seu filho sofrendo? Me diz.
Então, eu amo minha nora, eu amo minha nora. Infelizmente, eu tenho 2 filhos que são separados, mas não é esse o meu desejo. Eu ainda continuo amando minhas noras. Eu queria que elas soubessem que eu sempre quis o bem delas. Porque quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, é ele quem faz com que a gente seja benigna, entendeu? E eu achei tão lindo aqui quando aquelas mulheres reconheceram que Ruth foi melhor do que 10 filhos na vida de Noemi. Eu quero ser assim, viu? Eu quero ser assim, porque se você fizer o meu filho feliz, você me faz feliz. Tem um ditado que eu sempre digo, ó, quem meu filho beija, minha boca adoça. Eu não quero que você goste de mim, que você me ame. Eu quero que você ame os meus filhos, que você cuide bem deles. É isso que eu quero. Então Noemi tomou o menino, o versículo 16. Então Noemi tomou o menino e o pôs num regaço e entrou a cuidar dele. Quem foi que cuidou do filho de Ruth? Quem foi que cuidou do filho de Ruth? Noemi. Noemi não tinha marido, Noemi não tinha filhos, agora ela tinha uma família, ela tinha um neto. Olha como Deus transformou a situação dessa mulher, né? E o mais impressionante está lá em Mateus capítulo 1. Vamos lá. Quando Ruth casou com Boaz, eu achei tão interessante porque a genealogia de Jesus Cristo, ela é cheia de surpresas. Cheia de surpresas. Olha o que é que diz a genealogia de Jesus Cristo falando sobre Ruth e Boaz, ó. Boaz é o Mateus 1 e 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Ruth entrou para a linhagem, para a genealogia de Jesus Cristo. E ela era uma estrangeira. Ela não era da linhagem do povo de Deus. E aqui na genealogia, Mateus 1, se você ler, você vai ler um bocado de nome esquisito, mas você vai ver o nome de 4 mulheres. Uma foi Tamar. Sabe quem era Tamar? Prostituta. Ela tinha Jericó. Mas o nome dela está aqui porque depois que ela conheceu o Deus de Israel, a vida dela mudou. A outra mulher... Não, perdão, Tamar não. Tamar, ela foi usada pelo seu sogro. Perdão. Raabe é que era uma prostituta, Raabe é que era uma prostituta em Jericó. Então ela conheceu Salmão, um homem de Deus, casou com ele e entrou para a genealogia de Jesus Cristo. E a outra foi a mulher de Urias. Batseba, ela foi a mulher de Davi. Davi mandou o marido dela para ficar com ela. Tá vendo como Deus não esconde o pecado de ninguém? E a outra foi Maria, né? A Virgem Maria. Então, irmãs, o que eu aprendo com essa história de Ruth e Noemi? Que quando você tem um coração bondoso, benigno, Deus recompensa. Deus vai te honrar. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você esteja seca, sem acreditar nas pessoas, sem querer fazer o bem a ninguém. Talvez o seu coração esteja acostumado a não dar nem um bom dia. Um Deus te abençoe para alguém. Você está precisando que alguém benigno e bondoso se aproxime de você. Você está precisando que Jesus Cristo se aproxime de você.
Você está precisando conhecer o amor de Deus. O amor que foi derramado naquela cruz. O maior exemplo de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão que nós conhecemos é o Senhor Jesus. Você está precisando dele. Você está precisando entregar a sua vida para que ele cuide de você. Que você possa conhecer a bondade e o amor do Senhor. Mas se você conhece o amor de Deus, se você já é serva do Deus Altíssimo e não exercita a benignidade e a bondade na sua vida, então alguma coisa, meu esposo, alguma coisa está faltando em você. Alguma coisa está faltando, não está completa. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus e as suas virtudes, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nós exercitamos essas virtudes. E a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, está assim, ó, cheio de mulheres que evidenciaram essas virtudes. E elas eram como nós, falhas, medrosas, limitadas, tinham muitos defeitos. Mas quando deixaram o Espírito Santo agir nas suas vidas, elas glorificaram o nome do Senhor. Assim foi com Ruth e Noemi, duas mulheres que experimentaram a bondade e a benignidade do Senhor na vida delas. E porque elas exercitaram essa benignidade, o nome delas consta até hoje na lista da família de Jesus Cristo. Meu Deus, que coisa linda! Como é possível, Senhor, que pessoas tão falhas como essas possam estar na linhagem do Filho de Deus? Ei, exercita a bondade, a benignidade. Se você tiver um pensamento, coloque ele em prática. É para o bem, é para a glória de Deus. Deus vai te capacitar. Então, eu achava que esse estudo não iria falar comigo. Mas eu creio que até agora foi um dos que mais me deu assim um ânimo. Eu quero continuar sendo uma pessoa benigna, eu quero ser uma pessoa bondosa, eu quero fazer o bem. Porque para fazer o mal, irmãs, já tem muita gente, o mundo tá assim de coisas ruins. Então seja diferente, faça a diferença. Deixe que a virtude do Espírito faça parte dele na sua vida. Amém? Amém? E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você decore Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós estamos terminando a nossa série sobre o fruto do Espírito e as suas virtudes. Então, fique aí meditando na palavra de Deus, viu? E seja benigna, seja bondosa, seja uma mulher do bem. Beijo, 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 beijo. Beijo para todos vocês. Eu amo vocês. Deus abençoe. Até segunda-feira, hein?